Você já parou para pensar no que realmente aprendemos durante os momentos mais difíceis da pandemia? Em um período onde o mundo inteiro foi forçado a parar, uma voz continuou a ecoar pelos corações de milhões de pessoas ao redor do globo. Uma voz de esperança, fé e solidariedade em meio ao caos, a voz do Papa Francisco. Enquanto nos isolávamos em nossas casas, enfrentando medos e incertezas sem precedentes, suas palavras e gestos nos ofereciam conforto e direção. Em março de 2020, uma imagem marcou profundamente nossa memória coletiva. O Papa Francisco, caminhando sozinho sob a chuva na Praça de São Pedro completamente vazia. Aquele momento simbolizou o que todos sentíamos: a solidão, o medo e a incerteza. Mas também nos mostrou algo poderoso, que mesmo sozinhos, estávamos juntos em espírito. Estamos todos no mesmo barco, disse ele naquela ocasião histórica. Frágeis e desorientados, mas ao mesmo tempo importantes e necessários, todos chamados a remar juntos. A imagem do Santo Padre, pequeno e solitário naquela praça imensa, tornou-se um símbolo universal de como a humanidade enfrentava a tempestade da pandemia, aparentemente sozinhos, mas profundamente conectados em nossa vulnerabilidade compartilhada. Ninguém se salva sozinho. Esta frase, repetida diversas vezes pelo Papa durante a pandemia, tornou-se um mantra para um mundo em isolamento. Em um momento onde precisávamos manter distância física, Francisco nos lembrou da necessidade de aproximação espiritual e emocional. Ele nos ensinou que a verdadeira cura viria não apenas das vacinas, mas da redescoberta da fraternidade humana. Suas palavras ressoaram profundamente em um tempo em que muitos se sentiam abandonados, lembrando-nos que o isolamento físico não deveria significar abandono emocional ou espiritual. O Papa nos convidou a encontrar formas criativas de expressar proximidade, mesmo quando separados por paredes, distâncias ou telas. O Papa também nos convidou a olhar para aqueles que estavam na linha de frente: médicos, enfermeiros, farmacêuticos, cientistas, voluntários. São exemplos, afirmou ele, de como muitas pessoas estão trabalhando para curar, combater e aliviar o sofrimento. Suas palavras nos lembraram da importância de reconhecer e valorizar aqueles que arriscavam suas vidas diariamente por nós. Francisco falou repetidamente sobre esses santos da porta ao lado. Pessoas comuns realizando atos extraordinários de coragem e compaixão. Ele nos ensinou a ver a santidade presente nos gestos cotidianos de serviço e sacrifício, mostrando como a grandeza humana frequentemente se manifesta nas circunstâncias mais desafiadoras. Em suas mensagens, Francisco não esqueceu dos mais vulneráveis: os idosos isolados, as famílias em dificuldades financeiras, os refugiados em campos superlotados, as crianças sem acesso à educação. Ele nos ensinou que uma pandemia pode afetar a todos, mas não afeta a todos igualmente. Esta não é uma época de esquecimento, alertou. Que a crise que enfrentamos não nos faça esquecer tantas outras emergências que trazem sofrimento a muitas pessoas. O Papa nos lembrou constantemente que a verdadeira medida de uma sociedade está em como ela trata seus membros mais vulneráveis. Ele falou com particular preocupação sobre os idosos, muitos dos quais morreram em solidão, sem o conforto de seus entes queridos. Uma sociedade que não valoriza seus idosos, disse ele, é uma sociedade sem futuro, pois perde sua memória e suas raízes. A pandemia também nos trouxe uma oportunidade de repensar nosso relacionamento com o planeta. O Papa nos lembrou que não podemos ficar saudáveis em um mundo doente. Suas palavras ecoaram a mensagem da encíclica Laudato Si, convidando-nos a uma conversão ecológica, a um novo modo de habitar a Terra com mais respeito e cuidado. Francisco estabeleceu conexões claras entre a crise sanitária e a crise ecológica, mostrando como ambas revelam nossa interdependência fundamental.
Ele nos ensinou que o cuidado com a casa comum não é uma questão periférica, mas central para nossa sobrevivência e bem-estar. A pandemia nos mostrou que não podemos continuar vivendo de forma insustentável, afirmou ele, ignorando os limites do planeta e as necessidades de todas as criaturas com quem compartilhamos esta terra. E, mesmo nos momentos mais sombrios, ele nos lembrou: a luz sempre vence a escuridão. A esperança não desilude, repetia constantemente, oferecendo conforto aos que perderam entes queridos e aos que lutavam contra o desânimo. Ele nos ensinou que a fé não nos isenta do sofrimento, mas nos dá força para atravessá-lo com dignidade e confiança. Em suas homilias e mensagens, o Papa frequentemente falava sobre a esperança como uma virtude ativa, não como mero otimismo passivo. A esperança cristã, explicava ele, não é simplesmente esperar que as coisas melhorem, mas trabalhar ativamente para construir um mundo melhor, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. Suas palavras nos lembraram que a esperança é uma escolha diária, uma forma de resistência contra o desespero e o cinismo. O Papa Francisco também nos mostrou a importância da oração como fonte de força interior. Durante aqueles dias difíceis, ele convidou pessoas de todas as religiões a se unirem em oração pela humanidade. Rezar juntos, independentemente da tradição a que pertencemos, mostra nossa unidade como família humana, ensinou ele. Em um momento histórico, reuniu líderes de diversas tradições religiosas para um Dia Mundial de Oração pelo fim da pandemia, demonstrando como a fé pode ser uma força unificadora, não divisiva. Francisco nos ensinou que a oração não é uma fuga da realidade, mas uma forma de enfrentá-la com maior profundidade e significado. Na oração, disse ele, encontramos a força para servir e a sabedoria para discernir. À medida que o mundo começava lentamente a se recuperar, suas palavras nos guiaram para não voltarmos simplesmente ao normal, mas para construirmos algo melhor. Pior que esta crise, alertou, é apenas o drama de desperdiçá-la. Ele nos convidou a imaginar e criar um mundo mais justo, mais solidário e mais sustentável. O Papa nos desafiou a não nos contentarmos com pequenos ajustes a um sistema que já se mostrava insustentável antes da pandemia. Precisamos de uma mudança, de paradigma, insistiu ele, uma nova forma de organizar nossas sociedades, economias e relações internacionais. Francisco nos ensinou que as crises, por mais dolorosas que sejam, também podem ser oportunidades para transformações profundas e necessárias. O Papa Francisco também nos ensinou sobre a importância da solidariedade global durante a crise. Quando as vacinas começaram a ser distribuídas, ele foi uma voz incansável pela equidade no acesso à imunização. As vacinas são um sinal de esperança, disse ele, mas para que realmente iluminem o caminho, precisam estar disponíveis para todos. Suas palavras nos lembraram que a saúde é um direito universal e que ninguém está seguro até que todos estejam seguros. Francisco criticou duramente o nacionalismo das vacinas e o egoísmo de nações ricas que acumulavam doses enquanto países pobres permaneciam desprotegidos. Em um mundo interconectado, afirmou ele, não podemos construir muros para nos proteger, pois o vírus não respeita fronteiras. O Papa nos ensinou que a solidariedade não é apenas um ideal moral, mas uma necessidade prática em um mundo globalizado. Durante os longos meses de isolamento, o Papa nos convidou a redescobrir o valor da família e do lar. Este tempo difícil nos deu a oportunidade de redescobrir a beleza de estar juntos, refletiu ele. Nos ensinou a valorizar as pequenas coisas, os momentos simples compartilhados com aqueles que amamos, as conversas ao redor da mesa, as orações, em família. Em um mundo acelerado que subitamente parou, Francisco nos ajudou a encontrar significado na desaceleração forçada.
Ele falou sobre como a pandemia nos obrigou a confrontar questões fundamentais sobre o que realmente importa em nossas vidas. Muitas pessoas descobriram que possuir mais não significa necessariamente viver melhor, observou ele. A pandemia nos ajudou a distinguir entre o essencial e o supérfluo, entre o que permanece e o que passa. O Papa também abordou o sofrimento psicológico causado pela pandemia. Não tenham medo de expressar seus medos e ansiedades, encorajou, reconhecendo o impacto da crise na saúde mental de milhões de pessoas. Suas palavras quebraram estigmas e nos lembraram que cuidar da mente é tão importante quanto cuidar do corpo. Francisco falou com particular preocupação sobre os jovens, muitos dos quais viram seus sonhos e planos interrompidos pela pandemia. Não percam a esperança, disse ele aos jovens. Vocês são o presente e o futuro da humanidade, e temos necessidade da sua criatividade e coragem para construir um mundo melhor após esta crise. O Papa nos ensinou a importância de criar espaços seguros onde as pessoas possam expressar suas emoções e encontrar apoio. Em suas homilias e mensagens, Francisco frequentemente falava sobre a economia que mata e como a pandemia expôs as falhas de um sistema que prioriza o lucro sobre as pessoas. Esta é uma oportunidade para repensar nossos modelos econômicos, afirmou ele, para que ninguém seja deixado para trás. Ele nos convidou a sonhar com uma economia mais inclusiva, que sirva a todos e não apenas a alguns privilegiados. O Papa criticou duramente a globalização da indiferença, que permite que milhões vivam na pobreza enquanto poucos acumulam riquezas imensas. A pandemia revelou as desigualdades estruturais de nossas sociedades, observou ele, e agora temos a responsabilidade de corrigi-las, não apenas por compaixão, mas por justiça. Francisco nos ensinou que a economia deve estar a serviço da dignidade humana, não o contrário. O Papa Francisco também nos ensinou sobre a importância da ciência e da fé trabalhando juntas. Fé e ciência são aliadas naturais, disse ele, rejeitando falsas dicotomias. Durante a pandemia, ele demonstrou como a fé pode respeitar e valorizar o conhecimento científico, enquanto oferece uma dimensão de significado e esperança que transcende o puramente material. Francisco foi vacinado publicamente e incentivou todos a seguirem as recomendações científicas, mostrando que a fé autêntica não se opõe à razão. Vacinar-se é um ato de amor, afirmou ele. Um modo simples, mas profundo de promover o bem comum e cuidar uns dos outros. O Papa nos ensinou que a fé iluminada pela razão e a ciência guiada por valores éticos podem trabalhar juntas para o bem da humanidade. Através de suas palavras e gestos, o Papa nos mostrou a importância da compaixão ativa. Não bastava sentir pena daqueles que sofriam, era necessário agir concretamente para aliviar seu sofrimento. Sob sua liderança, a Igreja mobilizou recursos para ajudar comunidades afetadas pela pandemia em todo o mundo, oferecendo assistência material e espiritual aos mais necessitados. Francisco criou um fundo de emergência para apoiar países em desenvolvimento e incentivou dioceses e paróquias a abrirem suas portas para os necessitados. A compaixão sem ação é estéril, ensinou ele. Assim como a fé sem obras está morta. O Papa nos mostrou que o amor cristão deve se manifestar em gestos concretos de solidariedade, especialmente em tempos de crise. Francisco também nos ensinou sobre a importância do perdão e da reconciliação em tempos de crise. A pandemia nos mostrou como estamos interconectados, disse ele, e como precisamos superar divisões e conflitos para enfrentar desafios comuns. Suas palavras nos convidaram a deixar de lado ressentimentos e a construir pontes de entendimento e cooperação. O Papa falou com tristeza sobre como, mesmo durante uma crise global, muitos países e grupos continuavam presos em conflitos e divisões. Precisamos de um cessar-fogo global, apelou ele.
não apenas das armas, mas também das palavras de ódio e das políticas de exclusão. Francisco nos ensinou que a paz não é apenas a ausência de guerra, mas a presença ativa de justiça, diálogo e respeito mútuo. Durante a pandemia, o Papa frequentemente falava sobre a criatividade do amor, a capacidade de encontrar novas formas de expressar cuidado e solidariedade, mesmo quando não podíamos estar fisicamente presentes. O amor sempre encontra um caminho, ensinou ele, inspirando inúmeras iniciativas de apoio mútuo em comunidades ao redor do mundo. Francisco elogiou as muitas formas criativas que as pessoas encontraram para se manterem conectadas durante o isolamento. Vizinhos cantando de suas varandas, profissionais de saúde dançando para animar pacientes voluntários, entregando alimentos a idosos isolados. Estas são manifestações do Espírito Santo, afirmou ele, que sempre nos inspira a encontrar novas formas de amar e servir. O Papa nos ensinou que o amor verdadeiro é inventivo e resiliente, capaz de superar até mesmo as barreiras mais desafiadoras. O Papa Francisco também nos lembrou da dignidade do trabalho e dos trabalhadores essenciais que mantiveram nossas sociedades funcionando durante os momentos mais críticos. Devemos reconhecer e valorizar aqueles cujo trabalho muitas vezes passa despercebido, mas que se revelou indispensável durante esta crise, afirmou ele, convidando-nos a repensar como valorizamos diferentes tipos de trabalho em nossas sociedades. Francisco falou com particular preocupação sobre trabalhadores informais e precários, muitos dos quais perderam sua renda durante os lockdowns, sem ter acesso a redes de proteção social. Nenhum trabalhador deveria ter que escolher entre sua saúde e sua subsistência, insistiu ele. O Papa nos ensinou que o trabalho não é apenas um meio de ganhar dinheiro, mas uma expressão fundamental da dignidade humana que deve ser protegida e valorizada. E você? O que aprendeu com as palavras do Papa Francisco durante a pandemia? Compartilhe sua reflexão nos comentários e lembre-se, juntos podemos construir um mundo mais solidário e humano. Amém. Não se esqueça de curtir este vídeo, se inscrever em nosso canal e compartilhar esta mensagem com aqueles que precisam de esperança e inspiração nestes tempos desafiadores.